Olá, meus amigos, outra vez aqui, outra segunda-feira, e continuamos então nessa nossa verdadeira missão, não é, de resgatar do ponto de vista de uma nova reflexão aquilo que já foi feito há muito tempo, que é essa coleção que nós chamamos, eu, Diamantino e o Marco, chamamos de Geografia e Ciência do Espaço. E que aqui a gente põe um ponto de interrogação. Será que a geografia é mesmo uma ciência do espaço? Então, bom, estamos aqui discutindo. Olhando então para esse material didático, já vimos alguma coisa, já andamos discutindo sobre o significado de espaço, o porquê, a questão do objeto, o problema de tudo isso, e alguma aproximação sobre o significado de espaço da produção, espaço da circulação, espaço das ideias. Muito que bem, acho que nesse momento que nós vamos aqui conversar é justamente um capítulo pequenininho, bem pequenininho, que tenta fazer uma espécie de introdução. Porque no final das contas a gente deve considerar que para os professores, principalmente para os professores, abrir um livro de geografia que no primeiro capítulo, na primeira parte dele, não é uma discussão sobre relevo, não é uma discussão sobre, sobre coordenadas geográficas ou coisa assim, não tem absolutamente nada a ver com clima ou com vegetação e coisas desse tipo, mas isso tudo está misturado dentro de uma outra discussão, que é o tal do espaço da produção, da circulação e das ideias, merecia pelo menos um exercíciozinho, alguma coisa que permitisse ao professor ter um mínimo de jogo de cintura, aquela coisa que você entra dentro da sala de aula e fica fazendo cara para os alunos que você domina aquele assunto como ninguém. E assim fazemos, acho que todos nós de alguma maneira. Mas assim, é interessante que quando nós construímos essa estrutura, né, a geografia, o espaço da produção, da circulação das ideias, essa construção ela envolvia uma experiência. Nós já dissemos isso, né? Eu, o Marcos e o Diamantino estávamos, na verdade, experimentando, porque nunca ou pelo menos até onde a gente saiba, nenhum livro de geografia, e muito menos livro didático de geografia, foi apresentado com esse tipo de estrutura. Não havia outra, não havia uma referência, não havia um modelo, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo é entrar em rota de colisão com os modelos vigentes, com as coisas que estavam e que eram senso comum, todo mundo fazia e tal. Aí chegamos lá e começamos a fazer isso de forma diferente. Muito que bem, então este exercício que nós fizemos aqui, ele tem, pensamos, né, na verdade, em alguma coisa que fosse relativamente simples para os professores. É sempre relativo, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia era trabalhar com temas que não necessariamente fossem temas lá muito presentes, não necessariamente de uma forma que exigisse do professor altíssimos conhecimentos, desde que ele dominasse lá o que já estava colocado no texto e naquela cartografia que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, é suficiente, né? Então, o que é que nós fizemos? Nós chamamos isso de um passeio geográfico pela história. Por que um passeio geográfico pela história? Porque, no final das contas, a grande questão era, mostrar aos nossos professores e alunos que um conjunto de informações que nós precisaríamos ter para estudar a geografia das diferentes sociedades, nos diferentes lugares do mundo, de hoje em dia, né? Cada lugar tem o seu jeitão. E, no caso aqui, o que nós fizemos foi pegar um conjunto de referências que é relativamente comum, de senso comum em qualquer livro didático, qualquer livro de história, estuda aí Império Romano, feudalismo, coisas desse gênero. Então, o que nós tentamos foi pegar exatamente esses mesmos dados, essas mesmas informações e dizer, existe aqui a possibilidade de você estudar isso geograficamente.
E para estudar isso geograficamente, a nossa ferramenta é nada mais e nada menos do que o tal do espaço da produção, do espaço da circulação e do espaço das ideias. É justamente nesse contexto que nós vamos, então, apresentar uma nova leitura, né? Assim, pensar num outro parâmetro. E aqui nós começamos, né? Mostramos um pequeno texto. Aqui são frases, né, que eu tirei do livro como um todo. Existe mais coisa escrita lá, tentando explicar tudo isso, mas me parece absolutamente desnecessário que a gente leia o livro, né, parágrafo por parágrafo. O que nós temos aqui é a ideia de que na Europa, na Ásia, na América, tá, né, no mundo inteiro, portanto, os espaços foram sendo construídos, cada um de uma forma diferente, pois diferentes foram as sociedades que nesses lugares se desenvolveram com o passar do tempo. É interessante, né, assim, a visão dessa época. Acho que a gente tem muito a discutir. É interessante que, de alguma maneira, nestas introduções, a gente já falou isso na semana passada, mas nessas introduções, nesses primeiros movimentos, né, da construção desse texto, nós ficamos assim um tanto quanto preocupados ou talvez sem grandes soluções para uma questão que era extremamente importante: o fato de que os espaços geográficos, se eles são uma leitura da sociedade, se eles são de fato uma necessidade que as sociedades têm de reconhecer, não é, para poder sobreviver, para poder se organizar, e o próprio ato de se organizar já é em si mesmo uma construção da sua geografia, até aí tudo bem, mas nós temos de entender que rochas existem, que o clima existe, que essas coisas existem e que elas, o fato de elas serem lidas ou identificadas a partir das necessidades da sociedade não implica em que a rocha seja uma construção social, bom, independentemente de qualquer coisa. Tudo vai depender de onde ela está. Se eu tenho uma grande concentração de ferro, por exemplo, enquanto uma grande concentração de ferro até desconhecida pela sociedade, ou seja lá o que for, bom, ela é uma grande concentração de ferro, tem lá a sua importância, bom, cria problemas ou não para as sociedades, e quando ela é explorada e vai se transformar sei lá, numa geladeira, num automóvel, então, de fato, este mineral, ele está, bom, ele tem uma intervenção social extremamente importante. Mas a dinâmica que fez com que aquela estrutura, aquele conjunto, aquela concentração, né, daquele tipo de mineral num determinado lugar se executasse, não tem absolutamente nada a ver com o funcionamento da sociedade. Então, essas duas coisas, essas mediações, o que é determinante em cada jogo, não é? Quer dizer, em que medida nós temos sociedades como, no caso que nós vamos estudar aqui, o Império Romano e o feudalismo, quer dizer, como nesse caso, por exemplo, em que medida para o Império Romano uma estrutura como, bom, as montanhas que fazem parte, né, do centro da Europa, né, os Alpes e tal, e os montes Urais e tudo mais, em que medida isso tudo foi importante na própria dinâmica daquela sociedade daquela época. Não é? Nós não podemos dizer que o Império Romano se constituiu como se o resto fosse uma absoluta abstração. E essas frases que iniciam um livro, elas são ambíguas nesse sentido, elas não deixam claro, né, o jogo de determinações que está e que define, de fato, né, a geograficidade, né, de cada uma das épocas e de cada uma das sociedades. De qualquer maneira, bem, como eu sempre digo, estávamos estudando isso, né, assim, de uma forma bastante importante e tentando resolver, né, o que nos colocou mais à frente a necessidade de discutir esta relação entre as sociedades e os demais elementos da natureza. Como eu já repeti isso aqui, estou repetindo para não deixar muito
muito vazio, muito, bom, uma coisa muito oca, né? O que é importante é realçar, então, o dilema, né, que se viveu, né, nesse processo de transição entre o discurso clássico da geografia francesa e o discurso de uma geografia que tem a ideia de produção, de circulação e de ideologia, de fundamentos culturais e tal, na leitura, né, como ferramenta de leitura da ordem geográfica, né, de cada uma das sociedades. Então, nesse sentido, tudo isso é um grande embate, é uma discussão de extrema importância, né, que não é nada, digamos assim, automático. Né? Quer dizer, o que nós estamos aqui resgatando, e acho que é importante para professores, para geógrafos, ou seja, lá para quem, esse conjunto de pessoas que estão acompanhando esses vídeos todos, acho que é extremamente importante a gente identificar que este processo todo foi uma aprendizagem para nós também, né? Que nós estávamos buscando um caminho. E ao buscar esse caminho, fomos construindo esse texto. Então, aqui, ao destacar as formas de organização da produção, da circulação e das ideias que existiam na Europa durante o Império Romano ou no feudalismo, poderemos, por meio de 2 exemplos ilustrativos, entender melhor o método de investigação geográfica que propomos para o mundo de hoje e que, é claro, será desenvolvido ao longo desse livro. Veja, esse tipo de coisa alguns livros didáticos, claro, começam lá discutindo o que é geografia. Parece que a geografia precisa sempre se apresentar. E nós aqui também, claro, porque não só em função das dificuldades que existem na identificação, nas grandes tradições do discurso geográfico, como no fato de que estes livros estavam fazendo uma confusão imensa na cabeça das pessoas, né, buscando caminhos muito diferentes, né, muito diferentes de fato daquilo que era a nossa tradição, né, essa coisa da tradição francesa, essa coisa do relevo sem gente, gente sem relevo, economia sem nada, e, bom, essas coisas todas onde de fato eu tenho uma hidrografia que não tem torneira e não tem encanamento, eu tenho uma montanha que é só uma montanha, e depois quando eu penso nos minerais que estão lá, então já é uma coisa de recurso natural. Então, assim, é uma divisão do mundo, é um mundo num nível de abstração, assim, que beira realmente uma leitura metafísica, não é? Assim, um mundo que não existe. Estudamos geografia de uma tal maneira e fragmentamos esse mundo de uma tal maneira que acabamos apresentando uma geografia que de fato é uma ficção. Não é? Então, sim, essa coisa é extremamente importante dentro desse jogo. Não é? Então, no andamento dessa coisa, nós vamos apresentar o tal do Império Romano. E ao apresentar o tal do Império Romano, nós chegamos aqui ao ponto de dizer justamente o seguinte: qual é a identificação imediata que a gente tem quando a gente fala Império Romano? A identificação imediata é que, bom, é o império que tem o nome de uma cidade. E é interessante isso. Por quê? Porque, veja, a divisão do mundo neste momento é uma divisão entre cidade e campo, basicamente. E essa divisão entre cidade e campo implica necessariamente na existência de quê? De um lugar onde se concentra a classe dominante, onde se concentram as elites, onde se concentra o poder político, e essas classes dominantes, esse poder político, trazem para si o controle das tropas, o controle da guerra, não é? Que é uma questão importante, e fora da cidade, num outro lugar, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar o escravo. Nós vamos encontrar aquele que faz o trabalho manual. Então, de alguma maneira, a estrutura produtiva, não é? Que organiza o mundo
desse tipo de império, ou desse império especificamente, não foi só desse, mas, digamos, esse é o exemplo que nós estamos aqui vendo, está diretamente associada a essa divisão entre o trabalho de uma elite que é controladora, que vai ter a força, não é? Digamos assim, para controlar milhares e milhares e milhares e milhões de trabalhadores que são capturados nesses movimentos de guerra e que vão se transformar nos escravos. Normalmente, quando a gente vai ao cinema e tal, e alguns romances de aventura, o que a gente vê são esses escravos sendo apresentados no formato de grandes lutadores, o circo romano, aquela coisa toda. Mas o circo romano, a cidade de Roma, ou seja lá o que for, não se sustenta sem um conjunto imenso de escravos que estavam ali plantando, colhendo, organizando e etc, e etc. Então, fundamentalmente, isso é uma sociedade escravista. Aí toda a estrutura produtiva envolve, então, um movimento que está associado a minas, à exploração mineral, que tem uma relação direta com a construção civil e com a guerra, não é? Com a produção de armas e tudo mais. Uma quantidade imensa da população associada ao trabalho direto da agricultura, esse é um outro ponto fundamental, a agropecuária, não é? Quer dizer, a produção de alimentos, e o outro lado da história, então, é esta elite, que é quem comanda tudo isso. Não é? Então, assim, de alguma maneira, a geografia da produção do Império Romano está diretamente associada à geografia de uma sociedade escravista que tem na cidade, a cidade como o lugar da elite, né? Então é a partir da cidade que se exerce o poder. A cidade não tem, na verdade, uma resposta do ponto de vista que tem hoje, como a presença das fábricas ou da produção, de uma maneira geral, mas as cidades, nesse momento, elas são as cidades da gestão. E a principal cidade da gestão desse império se chama Roma, e por isso o império se chama romano, não é? Porque é o império de Roma, que tem a cidade como ponto de partida. É nesse sentido, então, que o texto vai desenrolar e vai tentar, de alguma maneira, nos mostrar qual é o foco, né, dessa história. Como é que essa história se realiza. Vejam vocês aqui este mapa. Esse é um mapa do Império Romano em pleno século III. Aqui, é uma dificuldade a leitura desse mapa. Diria que ele está muito longe de ser um mapa bem resolvido, mas, bem, era o que nós tínhamos na época, num livro em preto e branco. Todas as dificuldades, algumas inimagináveis, né, que nem vale a pena a gente comentar aqui. Mas uma questão fundamental é justamente isso, quer dizer, no centro do mapa, é um pouco difícil até de reconhecer, mas a gente vai ter aí o Mediterrâneo, e no meio do Mediterrâneo a Península Itálica, e na Península Itálica Roma. E a partir de Roma, o que Roma conquistou dentro da Europa, levando a sua língua, levando o seu formato de gestão, o seu formato de ação política e de dominação, o Império Romano. Isto que deu sentido, inclusive, ao que mais tarde veio a ser nada mais e nada menos do que a Europa. Não é? Então, nós vamos ter aí um conjunto bastante importante, né, de povos, de situações que vão desde o norte da África, onde está aí a Mauritânia, né, o nome daquela época, o Egito, né, que está aí, a Arábia, até o norte da própria Europa, né, onde está a tal da Bretanha, não é, onde nós vamos encontrar a Saxônia, né, esse mundo que mais para frente, um pouco mais para frente, vai destruir, né, o Império Romano. Então, isso é uma questão fundamental. É interessante dessa nossa experiência aqui,
é que logo depois nós apresentamos um mapa da Europa. Acho que ele é mais significativo hoje do que naquela época, né, de fato. Porque quando a gente olha esse mapa, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver aí a União Soviética, né? Vocês não vão ver a Ucrânia, por exemplo, vão ver a União Soviética. O mais interessante também é que no centro da Europa, uma série de países que hoje existem, fazem parte inclusive da União Europeia, não existiam. Ou, a Tchecoslováquia hoje são dois países diferentes, a questão da Iugoslávia, o problema dos Balcãs, guerras imensas e com milhares e milhares de mortos aconteceram depois que esse mapa foi feito. Quer dizer, houve uma mudança nesta ordem da política, nestas fronteiras, né, extremamente importantes. São mudanças que continuam ocorrendo. Né? Quer dizer, essas novas situações que envolvem aí a guerra da Ucrânia, envolve os problemas com Putin, envolve as questões com o grupo Wagner, o assassinato aí das lideranças, pelo menos é o que parece, né? O assassinato das lideranças aí desse grupo Wagner e o fato de que, caramba, né? Essa União Soviética, essa coisa todo poderosa que todos tinham medo, né? Um medo terrível, porque afinal de contas também tinha o domínio sobre a bomba atômica. Esta tal dessa União Soviética desapareceu, uma série de países, né, acabaram se configurando a partir daí e há uma mudança radical, portanto, em tudo isso. Né? E que o próprio Putin parece não ter percebido muito bem que ao colocar as suas tropas, aquela ideia de que ele invadiria a Ucrânia e reconquistaria o território da Ucrânia para dentro da Federação Russa em uma semana, duas, um mês, quem sabe, já lá vai ano, não é? Quer dizer, daqui a pouco vai fazer outro aniversário e, bom, até agora, pelo menos, até onde a gente sabe, a Rússia está muito distante de conseguir ganhar essa guerra. Na verdade, bom, uma chance. Na verdade, a gente poderia dizer que, do ponto de vista geopolítico, a Rússia já perdeu. Né? Mas o que está colocado aqui para nós não tem nada a ver com isso. Nesse momento, estamos discutindo exclusivamente o Império Romano e seus desdobramentos. Né? Quer dizer, um outro momento, quem sabe, a gente coloca em discussão a tal da geopolítica contemporânea. Bom, aqui um mapa que envolve toda a estrutura de circulação de Roma. Não na sua totalidade, né? Mas é uma demonstração, um simples exemplo, que naquela época se dizia que todos os caminhos dão em Roma, todo mundo vai para Roma. E por quê? Porque é óbvio, né? Ali é o centro do poder, ali é dali que saem as ordens, é dali que saem as tropas, é para lá que as tropas, de alguma maneira, voltam, pelo menos os seus comandantes, os seus generais, né? Tentando se tornar os novos Césares e etc, e etc. E é para lá também que vai se dirigir, então, os chamados bárbaros, não é? Que vão derrotar o Império Romano já pelas tantas do século VI e que vai reconstruir essa sociedade de uma forma muito diferente. É interessante a gente notar, então, que a ideia, né, de que existe um império, de que esse império está fundado sobre uma relação de caráter escravista, que esta relação escravista é produtora de N situações. De uma delas a questão da mineração, que será utilizada para a construção civil e para a guerra. Num segundo momento, a ideia de um Estado, não é? Assim, bom, essas elites, Roma, o romano, a ideia de quem é o romano, afinal, não é? Quer dizer, essa coisa toda, essa estrutura de poder, não é? E esse mesmo escravo servindo, então, para o deleite desses romanos que vão se matar uns aos outros na arena sob a ordem dos Césares. E que vai se construir, então, a grande ideia
de que para o povo o que a gente oferece é pão e circo. Se o povo tiver minimamente alimentado e participando das festas, ele vai ficar calmo e a gente vai conseguir então controlá-lo com alguma facilidade. É interessante, isso já era uma frase comum dentro do próprio Império Romano, uma frase milenar, portanto. Então vejam, nesse sentido, tanto as ideias quanto a estrutura produtiva, quanto o processo de circulação estão configurados dentro de um determinado modelo social muito específico, que é o modelo social desta sociedade romana e tal. Agora, se a gente vai um pouco mais para frente e vai ver então a Europa feudal já no século X, né, depois que o Império Romano desaparece, o que nós vamos ver é uma fragmentação generalizada. A ausência a esses impérios que estão aí, como o Império Carolíngio, por exemplo, e coisas desse gênero que estão colocadas aí, os reinos daqui, o reino da Itália, o reino de Astúrias e tudo mais, mas eles, na verdade, pouco têm de centralizadores, eles não conseguem, na verdade, dar uma ordem centralizada. A geografia que está associada a esse processo produtivo tem a ver muito mais com o feudo, com a produção agropecuária, com o vínculo do indivíduo à terra, com o desaparecimento do escravo e a transformação, então, do escravo em servo. Um indivíduo, então, que é proprietário das suas ferramentas, que de alguma maneira tem um vínculo importante, não pode abandonar as terras no qual ele está vinculado. Não existe, a estrutura de comércio, ela praticamente inexiste. As pessoas, alguns feudos, inclusive, passaram fome, não tinham como comprar do feudo vizinho, que tinha lá um certo excedente de alimentos ou qualquer coisa que o valha. Então, uma sociedade fechada, bloqueada, onde cada um desses senhores feudais aí dentro dos seus castelos e dos seus poderes tentavam manter-se isolados, o mais isolado possível, porque à medida em que também criavam caminhos, criavam mecanismos de articulação, a possibilidade de perderem o poder acabava se tornando cada vez mais importante. Então, tudo isso vai envolver uma sociedade que tem uma característica associada principalmente à fragmentação do território, um território muito, muito dividido, com centenas de pequenos poderosos, digamos assim, onde o imperador dependia então desses poderosos para existir enquanto tal, então ele, na verdade, imperava pouco, né, com relação a tudo isso. Então, esse poder centralizado ele não existia, e o que nós tínhamos então como um dado era simplesmente uma estrutura de produção que é basicamente essa que vocês estão vendo aí, não é? Quer dizer, um cercado, digamos assim, né? Uma determinada ordem política que tem lá os seus bosques, as suas terras que são da comunidade, são as chamadas terras comunais, uma aldeia, né? Os pastos para os animais e etc e tal, e aí as áreas de plantação, onde esses servos que viviam então dentro dessa aldeia deveriam produzir. E, ao produzirem, entregavam, então, ao senhor feudal, que dominava, então, as leis, a política, e etc. e tal, entregavam a corvéia, entregavam uma parte dessa produção para a sustentação do senhor feudal, dos seus soldados e tudo mais. Então, na verdade, era assim, hoje ainda encontramos aqui na Europa um conjunto bastante importante de fragmentações desse tipo, ou pelo menos de representações dessas fragmentações, né? Baronatos e
bom, coisas desse, principados, e divide aqui, divide ali. Então, cidades que são chamadas de cidade-estado são relativamente independentes dentro de países. Então, tem todo um rescaldo, né, do que sobrou do feudalismo e que ainda hoje, de uma maneira ou de outra, tem lá o seu papel dentro disso que é a divisão geral, né, do poder político. O que nos interessa, né, fundamentalmente, é dizer o seguinte: no caso desses dois momentos, né, da sociedade, da chamada sociedade ocidental, olhar para a estrutura produtiva de circulação e de construção cultural, de ideologia e tal, são elementos importantes que vão, no caso que eu não citei aqui, no caso do feudalismo, a presença da Igreja Católica como agregadora, né? Quer dizer, ela era, de fato, a agregadora de tudo isso, né? Que iria colocar e abençoar ou não os reis, a nobreza, os casamentos, as articulações, o que juntava e o que separava, o que se dizia, o que era verdade, o que era mentira. Então, desde da queda final do Império Romano, a presença de Santo Agostinho, né, toda a filosofia daquela época, a ideia, né, de que a Terra era plana e que não poderia haver um outro lado, não poderiam haver antípodas, não poderia, quer dizer, uma concepção geográfica onde não só eu estou no centro porque Deus me fez assim, Deus me fez no centro da criação, mas a Europa está no centro, a Europa é o centro do mundo e a ideia é fundamentalmente que o catolicismo, o cristianismo, de uma maneira geral, é o centro. Claro que aí com divisões, aí nós vamos ter o cristianismo ortodoxo, vamos ter isso e aquilo, aí chega um determinado momento que vem toda a reforma protestante, mas aí já é outra história, não vamos discutir isso aqui nessa nossa conversa. O que é importante é que tanto a ideia, né, da centralidade de Roma e da cidade, dessas elites, se constituírem enquanto o centro do poder, a fragmentação do poder também constrói um certo tipo de centralidade que está no campo da religiosidade, está no campo principalmente da Igreja Católica, nos seus diferentes momentos, seja em Roma, seja em Paris, seja aqui, seja lá, ou como tudo isso se movimentou em todo esse período, até as cruzadas, até a ideia de libertar o Santo Sepulcro e todo o movimento que ocorreu com essa situação. E o que nós podemos dizer, e que é basicamente o final desse capítulo, é que, bom, chega um determinado momento em que o mundo português, o mundo espanhol, o mundo, se é que a gente pode chamar assim, italiano, ou holandês, ou francês, ou seja lá, vários desses mundos da Europa vão singrar, né, como se diz, os mares nunca antes navegados e que vão então constituir impérios imensos. O maior império territorial em termos de área, né, de toda a história da humanidade foi o Império Português. Né? Depois o Império Espanhol e essa coisa toda e até chegar já no final do século XIX, começo do século XX e o avanço sobre o continente africano. Muito bem, então isso tudo já é uma outra história, já é um outro tema. Espero que, bom, essa discussão esteja esclarecendo um pouco todo um projeto, não é? E os desdobramentos e dificuldades, né, desse tipo de confusão, de subversão da ordem que foi a construção dessa coleção Geografia Ciência do Espaço. Será mesmo a geografia uma ciência do espaço? Bom, segunda-feira que vem a gente está de volta. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana. Até mais.